ele precisa descer do palco. Na era das comunidades, não existe mais aquele que quer ser visto. Não, ele é um comunicador de uma mensagem de um grupo. Ele tem que descer do palco para quê? Para entender, cada vez mais compreender como pensa aquela galera. Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um EduzCast. Eu, Bruno Medeiros, aqui falando com vocês. Falando hoje com uma visita muito especial, que é o Alex Monteiro, fundador e atual vice-presidente comercial da Nonstop, palestrante e mentor, desenvolve carreiras e negócios da economia criativa e muitas outras denominações, né, Alex? Isso, e em breve da Eduz também, porque eu já vim até com paletó azul, tá? Você não quer falar da Eduz não, rapaz, porque eu quero estar na Eduz aqui também. Será que vem spoiler por aí? Não, mas brincadeira assim, mas é que a Eduz tem uma cultura muito legal e eu já vim de azul hoje aqui, né, pra tudo azul aqui, EduzCast, né? E obrigado por estar me recebendo aqui, tá, cara? Que de isso, verdade. pra nós é uma honra ter você aqui, a gente acompanha e admira o seu trabalho, não é de hoje, a gente já esteve no nosso Palco Obrigado. 7, já está em muitas iniciativas aqui com a gente. E gostaria de começar aqui perguntando um pouco qual que é a história da Nonstop, né? Como que começou, né? Como que o Alex... quem era o Alex quando começou a Nonstop ali? Cara, então, a Nonstop, ela é fruto de uma maturação de algo que começa com o Alex, produtor de eventos, artista também. Hoje eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu era um cara de teatro amador e com o teatro amador eu aprendi todas as funções que estão no entorno da arte, né? E posteriormente eu fui fazer os eventos para tentar ganhar uma grana mesmo, né? E usava a arte também para me sustentar. Então eu usava a arte para panfletar, por exemplo. Então eu fazia festa infantil de palhaço porque eu tem essa questão da arte, do clown, né, do humor ali. E com isso eu sempre quis estar nesse ambiente. Bom, mas tem uma coisa que é a grana, né? Chega um momento em que a vida te coloca em uma posição que fala, cara, a arte, você não vai viver da arte. E naquela época, cara, era a televisão que bombava, né? E a Globo tinha uma coisa assim que ela não gostava de gordinho, não, era gordinho. E já tinha o gordinho, já o que era o Bruno De Luca na Malhação, né? Tinha o Mocotó também, então eu falei, não vai ter papel pra mim, né? Então eu não vou pro teatro assim, né? Eu falei, não, então vou ter que fazer alguma coisa assim, né? Então falei, vou pro bastidor, que foi onde também eu aprendi muita coisa, porque no teatro amador a gente tem uma vantagem que a gente aprende a fazer tudo, cara. E isso sempre foi uma coisa que me acompanhou também. Eu gosto de fazer tudo aquilo que está no entorno para aprender aquela dinâmica. E com isso eu fui para o bastidor e aconteceu de começar a produzir eventos e conseguir acertar em alguns eventos. O evento é uma coisa que toca rapidamente financeiramente, porque naquela época não tinha venda em cartão, muita assim, né? Era muito em dinheiro. E aí um artista me vendo, porque eu comprei um carro, cara, mais bonito, né? Porque o homem é assim, né? Bobo, né? Compra logo um carro, né? E aí eu comprei um carro que, na verdade, você tem duas alegrias, quando compra e quando vende, que é o Scenic. Não podem falar, porque depois a Renault patrocina a gente, né? Mas enfim, era um carro assim, ele era bonito, mas ele não era tão caro, né? Aí o Gustavo Mendes, cara, me viu no Habib's, eu não esqueço disso, saindo do Habib's, ele, caraca, você tá bem, Alex? Ele era meu amigo da época do teatro. Caramba, que legal. Porque eu saí de uma peça e ele pegou um personagem que eu fazia nessa peça. Aí ele falou, vem ser meu empresário. Eu falei, sei nem o que é ser empresário, rapaz. Eu sei contratar, né? Porque eu fazia os eventos. Aí, logo depois fui viajar com meu filho de férias, né? Fui pra Florianópolis. Quando chego lá, uma pessoa assistindo Gustavo Mendes. Eu falei, esse menino aqui, o povo tá conhecendo. Eu falei, você gosta desse menino que faz a Dilma aí? A moça, nossa, meu marido vê todo mundo, é muito bom. Aí eu voltei e falei assim, pode ter alguma coisa. Eu falei, Gustavo, vamos marcar uma reunião. Aí levei ele, se ele achou bonito o carro, levei ele no melhor restaurante, né? Já também pra impressionar, né? Impressionar, exatamente, né? Aí eu falei, Gustavo, é o seguinte, cara, olha, você não tem... você pediu pra eu ser empresário. Eu não sei fazer isso, mas você também não tem empresário. Então, nesse momento, estamos na mesma, não tem como ninguém causar danos a ninguém. Então, vamos fazer um contrato de 6 meses e depois a gente decide se a gente renova ou não. Nisso eu comecei a procurar quem são empresários dos
artistas que estavam no mesmo nicho. Que legal. E aí eu tenho o Pedro Bismarck, que é o que fazia o Nesta Capitinga, o Magela, que é o empresário dele, abriu as portas. Um cara que também abriu muitas portas para mim, porque eu contratava shows dele, era o Luciano Fazolato, que o irmão era empresário de bandas também, o Elinho, e o pai dele tem uma história muito grande nisso. E também o Ítalo Gusso, que um dia eu mandei e-mail, e ele, que é empresário do Rafinha, era dono do Comedians, ele falou assim, tal hora aqui no Comedians. Eu falei, caraca, mano, eu vou pra lá então pra saber como que é esse negócio. Ele gostou de mim e falou assim, vou abrir todos os contatos que eu tenho aqui pra você. Então assim, ali começou minha carreira de empresário e nisso a gente trouxe o João Mendes também, né, que é o irmão do Gustavo, porque o Gustavo falava assim, cara, eu quero ajudar meu irmão, vamos dar uma grana pra ele. Eu falei assim, não, vamos ensinar ele a pescar, mano, traz ele pra cá. Pra ele ser Legal. também tá contigo, porque tem que cuidar do teu dinheiro, porque eu sempre tive um princípio, Bruno, a mão que paga não é a mão que recebe. Porque senão como que eu vou validar o recebimento? Então eu não podia cuidar do dinheiro do Gustavo, Legal. porque eu era empresário, tava pagando. Então eu trouxe o João, pra ele cuidar disso. Só que o João se revelou um grande talento, né, assim, e aí eu lembro, na hora da divisão, ele falava assim, eu quero ser sócio da empresa, o João. Vendia Gillette, né, o João, rapaz. Eu quero ser sócio. Falei, você é ousado, hein, menino? Aí eu falei assim, eu te dou 4% da minha parte. Eu pensei que o Gustavo ia dar o mesmo. O Gustavo falou, dou 3%. Falei, uai, mas Você poderia ter dado 3%. o irmão podia ter dado no cara. Não, mas tá bom, mas o João vai trabalhar. E assim, cara, a gente começou a cuidar do Gustavo, até que a gente pensa que quem tem um não tem nenhum. Artista. E aí eu e o João falando, a gente começou um movimento de montar uma empresa, a gente montou uma chamada Gementes, que não funcionou. E aí eu saí, o João ficou com ela depois do tempinho, e aí ele voltou, o João, a gente falou, cara, eu lembro direitinho lá no escritório de fora, a gente falei, mano, os novos globais são influencers. O nosso erro com o Gustavo lá atrás, que era o Kibe Louco, foi sair dali pra ir pra TV, porque o Gustavo era apaixonado com TV. A gente tem que focar nessa galera de internet. O João, muito rápido, né? Isso era que ano? Isso era 2014. Caramba. Isso aí, o João muito rápido, né? Ele falou, cara, eu saio da Gementes e a gente põe na sociedade. Eu falei, tá bom, vamos. E nisso também tinha um outro empresário que estava aproximando da gente, que era o Sérgio Pita, que era empresário... Pô, ele é o papai. A gente fala assim, o papai. Ele era empresário do Capital, de Cidade Negra, ele falava assim, pô, já fui empresário do Cidade Negra, pô. Foi empresário de uma galera, um dinossauro da música. Acabou ele vindo, somando, e também o Marcelo. E aí começou o nosso top com o Felipe Neto. Ah, foi com o Felipe Neto. Felipe Neto foi o nosso primeiro artista non-stop, mas o Gustavo foi quem trouxe toda essa essência. Né? Eu achei que era o Whindersson Nunes. Não, o Whindersson veio depois, cara. O Whindersson vem depois do Felipe Neto. Depois... porque o Felipe tinha acabado de vender a Paramaker, e ele tinha acabado de terminar o namoro, e aí o Felipe sempre foi um cara muito reservado, sabe? É um cara super do bem, de verdade, muito reservado. E o Felipe, ele tava naquela fase, terminou o namoro, a Paramaker tinha sido vendida, então o que ele ia fazer? A gente falou, cara, vamos fazer uma tour. Porque o Felipe, ele foi o primeiro cara da internet muito grande. Sabe? Minha vida não faz sentido. A gente fez acompanhava nessa época. Nessa época, né? O Felipe é o único cara que conseguiu virar 360 graus de criticar os fãs, né? E hoje também tem os fãs, assim, lidar muito bem. Ele foi 360 graus. Assim, o cara que foi mudando o posicionamento e tudo bem. Ele foi mudando também a visão dele de negócio sobre isso. E o Felipe veio com a peça Minha Vida Não Faz Sentido. Dali a gente acabou fazendo um especial Netflix com essa peça também, e o Whindersson veio um pouquinho depois, aí veio o Rezende, aí veio o Carlinhos Maia, GK, a gente sempre ali juntos, olhando para esses talentos, né? E o próprio Gustavo depois virou nosso top também, então a gente foi construindo esse mercado no nosso ponto forte, que eram shows. Mas esses meninos precisavam muito além de shows, eles precisavam principalmente de uma gestão como um todo, porque você imagina que o produtor de conteúdo naquela época, ele tinha uma câmera no quarto dele e fazia tudo. Ele era Globo. Ele roteirizava, editava, veiculava, analisava. Então o cara fazia tudo. Eu vejo assim que o influencer, né? Olhando para o nosso mercado do infoproduto, o produtor, ele começa numa jornada focado em um produto e, de repente, ele precisa, né? Um movimento natural de crescimento é ter uma esteira de produtos, construir um ecossistema próprio. A mesma coisa eu vejo que o influencer também, né? Às vezes ele começa
com um conteúdo, de repente ele tem que ele se vê fazendo um evento, tendo que criar um produto, representar uma marca publicitariamente. Então, como que você vê isso? A Nonstop teve que se preocupar, ela nasceu com esse olhar 360 ou ela começou a entender essa necessidade? Porque hoje o influencer também tem infoproduto, também tem uma carreira artística com eventos, às vezes em company, né? E tem várias vertentes, né, Dessa de ideia. negócio. É um ecossistema mesmo. Então, a Nonstop, cara, ela tem uma vantagem justamente aí a nossa vantagem. A gente começa com shows. Primeiro que a gente foi a primeira empresa a se organizar para negociar em nome desses meninos. Em termos de organização. O que tinha no mercado até aquele momento não eram publicitários, assim, né? Mas era outra ideia. A gente já vinha de gerenciamento de carreira. E o Gustavo foi minha grande escola, né? Porque eu enfrentei diversas crises com o Gustavo. Além disso, também eu tinha uma relação também com outros trabalhos que eu já fazia também, e o João, muito safo, foi aprendendo também. A gente entendeu que a gente precisava olhar para o talento e não somente para a grana que aquele talento trazia. Porque com shows, cara, a gente ia ganhar dinheiro. Só que ele tinha várias outras necessidades, e inclusive o Whindersson que a gente despertou isso na gente, porque a gente viu um contrato dele sendo negociado, cara, com um valor tão baixo, né? E aí é a hora do risco, né? Eu lembro que eu fui renegociar esse contrato com uma agência e o direito me ajudou, porque nessa época também eu fazia faculdade de direito. E aí o direito me ajudou, cara, porque eu sabia que assim, o valor da multa não podia ser maior do que o valor do contrato, né? Aí eu falei, cara, é mais fácil a gente assumir isso aqui e pagar essa multa. Esse moleque não pode entregar tudo isso por esse valor. Ali a gente refez uma negociação. Legal. E a gente entendeu que, cara, a gente precisa cuidar como um todo. Por quê? A gente não sabe, dentro deste negócio na economia criativa, muitas vezes, você sabe por onde o dinheiro até entra. Sabe? Você sabe ali, entrou com shows. Mas de onde ele saiu para gerar aquele do show, ali, você não sabe muito bem. Pode ser que numa divulgação de um infoproduto, eu vendi um ingresso, porque a imagem é una, né? E aí a gente sempre teve essa visão 360, porque uma coisa pode impedir a outra, uma coisa pode atrapalhar a outra, e principalmente por conta da organização da carreira. Toda carreira, ela necessariamente começa de dentro para fora, começa nichado. Mas o influencer não começa. E te prova que até o conteúdo começa. O Whindersson falava de relacionamento de pai e filho. O Whindersson fazia voto reprovado, que era a realidade dele ali. Depois ele vai falar de casamento. Depois ele tem a maturidade que ele tem hoje para estar fazendo show. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento dele de território. Eu falo que hoje a estratégia de carreira tem que ser olhar 2 pontos. Ganho territorial em termos de narrativa e ganho de negócios. Porque também, às vezes, você tem muita narrativa e quando você vai tentar fazer daquilo, vender um negócio, que aconteceu com o Nonstop, inclusive, você tem aqui que não está muito alinhado. Ou você não tem uma receita diversificada, ou você não tem também uma receita relevante perto daquela narrativa. Legal. Tem muita empresa que vale muito pela narrativa, mas quase nada pelo EBITDA. Então, a gente sempre teve essa visão, que é onde eu e o João, a gente sempre teve muito junto, e com a expertise de gestão de carreira, né? Porque o papai viveu muitas coisas. O papai falava assim, pô, o troféu é de gelo, todo final de semana a gente tem que lotar o teatro. Porque a gente fazia muito show. Cara, chegava um momento que a gente já tinha todas as estratégias de show. Por exemplo, quando veio o Tirulipa, mano, pra gente, que foi o maior desafio pra mim, tá? Tirulipa é o maior desafio de gestão de carreira pra mim. Por quê? Tirulipa chegou e já faturava 300 conto. Aí eu pensei assim, pô, 30%, falei, mano, olha só, de início, você já tá 210. Você vai me avaliar, qual que é a métrica que você vai me avaliar? Bruno, eu aprendi uma parada que é o seguinte, defina no início como você será avaliado no final. Legal. Por que isso? A gente precisa ter métricas, elas precisam ser claras. O alinhamento no início de um contrato é o que garante realmente o sucesso dele ao final, ou uma análise para renovação. Então, o Tirulipa e a gente tinha uma característica de 6 meses, igual eu fiz com o Gustavo. Eu passei a fazer isso em todos os contratos. A gente tem 6 meses para se testar, né? Para ver se vai funcionar ou não vai. Aí eu falei, como você vai me avaliar daqui 6 meses para renovar? Porque se for financeiro, nem adianta a gente começar. Porque você está querendo fazer show em São Paulo, você não é conhecido. A gente vai vender o número de ingressos e vende no Nordeste. Tem 30% agora nosso. Aí ele, não, eu quero relevância, eu quero ser mais conhecido.
Falei, então a métrica é o quê? Então a métrica é você estar num patamar maior em termos de pessoas falando sobre você. Audiência. Audiência, diversificação da audiência, não é só Nordeste, eu quero descer. Ele era o filho do Tiririca. Uhum. Tá bom. Aí eu falei, não é fácil, tem 6 meses, mas aí que entra a grande questão de negócio. Eu tinha um Whindersson que não tinha feito cinema ainda. Que a gente não queria colocar nas costas do Whindersson um possível insucesso no cinema. Porque você concorda, o filme do Whindersson, eu vou pro cinema e lá deu errado, a bilheteria foi ruim, filme de Whindersson não foi bem. E era uma área que ele não dominava, cara. A gente tem que saber exatamente como que a gente vai conquistando esse território, com muito cuidado, com muita estratégia. E aí a gente sabia que a gente tinha que lançar um filme, tava todo mundo pedindo. O pessoal da internet, o filme que simplesmente pegou a linguagem da internet e botou no cinema, não deu certo. A gente sabia disso. Então a gente precisava de alguém daquele meio ali. O Tiro Lipa tinha passado um pouco por TV também, então ele já tinha uma sacada a mais. E aí eu fui procurar essa... Eu falava, então se é relevância, eu quero ter um contrato, né, de filme que é o que vai bombar. E ele veio com a ideia dos Novos Trapalhões. Cara, eu fui na pessoa com quem eu tinha muito contato, que era a Dani Buzzoli na época, que a gente já tinha feito... Todo lugar onde eu fui passando com o Gustavo, eu fui fazendo relacionamento também. Sim. Eu fui construindo a minha carreira e o João também, né? Assim, porque eu falo muito do João, porque o João, a gente dividia quarto, velho. Sabe por quê? Porque as ideias vinham naquele momento. O João, às vezes, a gente dividia quarto pra ter ideia, pra ver pra onde a gente ia com a empresa. E aí, cara, fomos lá na Dani e a Dani falou, caraca, Alex, eu tô querendo fazer um filme com o Danilo e com o Tom. Falei, pronto, a gente tem os Trapalhões. Aí os parças, aí reunimos. Rapaz, pro Whindersson era bom porque a gente ia estar ali com mais gente dividindo. O Tom, que é uma referência, né, em termos de... cara, eu falo assim, né, Chico Anísio, Tom. Sim. Tem que realmente valorizar. Muito respeitado. Tom, muito respeitado, sabe? Ele é um cara que, genial, sabe? É um artista tanto. Ele já tinha passado por muita experiência, então é um cara que pode dividir isso com a gente. E aí, temos aqui um filme. E o Tiro Lipa também, e uma outra estratégia que a gente usou também com o Tiro Lipa, que eu falo foi um desafio, porque isso aqui era a cereja do bolo. Nos 6 meses, próximo ali, fecha um contrato, renova, né? Filmão nacional, os parceiros, vai ser nacional, o dinheiro da... a gente lançou, só me engano, foi pela Paris Filmes. Então assim, mas durante, a gente falou, o que a gente vai fazer para aumentar a visibilidade dele? A gente pegou uma entrevista, levamos ele ao Danilo Gentili, a gente bancou a saída dele da Globo, falar assim, cara, mano, você tem que sair da Globo. Você tem que sair da Globo. Por quê? Porque a Globo não permitia ele dar entrevista em lugar nenhum. E era importante a gente levar ele em alguns lugares que tinha público de teatro. Perfeito. Porque a galera sempre falou do Faustão, né? Faustão, cara, Faustão tem muita audiência, mas público consumidor na Globo sempre teve no Altas Horas, pra mim, de teatro. O Agora é Tarde, na Band, dava mais resultado pro Gustavo como comediante do que o Zorra Total. Porque é um público consumidor de teatro. Na Band tinha aquela galera ali que pegava CQC, né? Enfim, e aí a gente levou no Gentili. Cara, ele arrebentou. Pegamos os cortes do Danilo Gentili, que o Gentili foi muito... Ele foi dando espaço para ele ali, e o Tiro Lipa é muito bom. E passamos a pensar, Sorocaba, queremos ir em Sorocaba. Soltava o vídeo, impulsionava o vídeo dele, daquele corte, sem anúncio nenhum, para aquela cidade 2 meses antes. Que legal. Quando chegava aqui, já tinha um público maior. E outra estratégia sempre que a gente fala não queira estar num lugar grandioso se você ainda está testando sendo pequeno. Saiba como chegar, né? O teatro também, a gente tinha essa expertise de escolher qual teatro a gente tem que estar. Porque dependendo do teatro que você entra, cara, na cidade, você joga o nome do artista no chão. Por isso que eu falo, o ganho de território é junto. Então a gente criou o Rei da Paródia, botamos ele no YouTube. Aí, quando vai pra cidade, ele é quem? O Rei da Paródia, porque automaticamente já leva a galera pro YouTube. Foi esse trabalho que a gente também fez com o Whindersson. E foi desenvolvendo o 360. A gente cuidava de publicidade, a gente cuidava de todas as outras áreas, inclusive infoprodutos. Perfeito. Eu vejo que essa sutileza de você entender, né? Colocar o Whindersson na TV, porque é um outro canal, né, para visibilidade da carreira dele. Da mesma forma, colocar o Tiro Lipa com o Whindersson Nunes em um filme é pegar a audiência do Whindersson Nunes e conhecer o Tiro Lipa, quem não conhecia, e fazer essa mistura, a riqueza, né, desse universo tá nesse lugar, nessa troca de audiência, né, onde você consegue descobrir novas facetas, né? Isso.
E também, tem uma coisa, Bruno, também que eu falo assim, a gente seguiu o modelo do Marquinhos Audiomix também. Porque a Audiomix foi, no Brasil, sempre acreditou-se que a carreira de artista se resolve na van indo pro show. Quando eu vi, a gente viu, já ouviu, né? Então, quando você vê o modelo americano, você fala, cara, por que então lá só tem 3, 4 agências grandiosas? UTA, WME, a CAA, por quê? Porque os caras entenderam lá que a gente tem que cuidar é o back-office, né? Uhum. Mas a gente tem que cuidar realmente dos negócios por trás. E não ser o babá. Resolve na van é com o babá do artista. Então a gente sempre teve pessoas que o artista trazia para andar do lado dele. Assim como o João. Eu trouxe o João, que despontou para andar ao lado do Gustavo. Uhum. Mas o João acabou despontando também. E outras pessoas despontaram. Então a gente sempre teve essa visão de que, cara, não, peraí. Qual o modelo? Por que o Marquinhos conseguiu e a gente não vai conseguir na nossa área? E aí a gente pensou, a ideia do um puxa o outro. Cara, a grande questão que as pessoas às vezes perdem, até dou uma dica para quem é o infocreator, né? Eu sempre falo, quanto mais você auxilia o teu mercado, mais você protege o teu negócio. Porque um puxa o outro nessa história. Dentro do programa no Multishow, por exemplo, os Rones, eu tenho no início o Carlinhos, o Whindersson e o Tirulipa. Ali o Tirulipa e o Whindersson abriram espaço para o Carlinhos. Logo depois vem GK. GK vem Rafael Cunha. O que a gente fala? A gente sempre pensou, cara, quando eu fortaleço o ecossistema, eu também saio ganhando. É igual, por exemplo, quando um cara leva um show na cidade dele, ele não é meu concorrente. Ah, é de um artista do Ítalo, da CA, que é do Will, que é também empresário. Tá bom, eu só quero que ele leve shows bons. Porque uma experiência boa com um show de humor vai levar ele para o meu próximo show com o Whindersson, porque o cara teve uma experiência bacana. Então, todo esse cuidado a gente sempre teve de fortalecer o ecossistema mesmo e cuidar do talento como um todo, porque chega um momento na carreira, cara, a decisão é una. Você não pode tomar uma decisão pensando somente... Imagina se você é um empresário de publicidade. Eu sou o de shows. O outro é de infoproduto. Cara, vai cada um puxar pro seu lado e ninguém puxando pro lado do talento que tá no meio sendo arrebentado. Eu gosto muito de você chama as pessoas de talento. Você denomina eles como talento. E não é dessa conversa que eu já reparei. E eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Recentemente eu vi um dado, acho que foi umas 2 semanas, que o mercado de influência, né? De creators, vai movimentar 480 milhões de dólares até 2027, né? Estou falando globalmente, obviamente, mas... Bilhões, né? Bilhões. E sabe o que eu queria perguntar? Esse movimento de creators, são pessoas que você diz talento. Elas são talentos naturais que são aflorados. Ninguém ali... o que eu quero dizer é o seguinte... Não tem como uma pessoa não ser de verdade quando você é exposto a múltiplos canais, negócios e... Não tem como eu ser uma pessoa na rede social, passando meu dia a dia, e no show ser outra pessoa, no In-Company, se for alguma coisa que eu vou fazer, eu ser outra pessoa. Então, esse movimento que a Eduz preza tanto por pessoas e negócios de verdade, tem muito a ver quando eu vejo você falando de uma pessoa que trabalha com vocês e se chamam de talento, né? Cara, então, é muito bacana isso que você tocou. Todo mundo fala muito em autenticidade, mas em um mercado em que muitas vezes ser você pode ser enlouquecedor, falar em autenticidade parece até ser contraditório. O que eu percebo, até no meu livro Manual da Influência, que eu falo bastante assim disso, é que eu sou um professor, né? Fiz geografia também, não falamos aqui, mas fiz geografia. E eu sempre tentei buscar métodos. O que tem por trás de um talento? Eu não sou o cara que vou ensinar conteúdo, mano. Porque o conteúdo, hoje, ele é imanente. É o talento que tem que saber o caminho da conexão. Por isso que eu falo assim, eu olho o repertório que o cara pode ter. Porque também, se olhar um talento, que ele começou, ele viralizou, ele gerou conexão, mas eu não sei se aquilo mantém ou não. Aí eu tenho que ver o repertório dele. Mas isso é dele. Quando alguém chega no Nonstop, a gente fala inclusive isso. Fala, cara, olha só, o seu conteúdo é seu. Desde o primeiro contrato. A gente tem uma cláusula que isso eu tenho muito orgulho de ter colocado, que eu também advogado, né? A decisão final é do talento. Sabe por quê, cara? Porque é a vida dele. Lembra do cara do palhaço? Não se brinca com o sonho de um artista.
Então, o maior respeito que eu posso ter é com o talento dele. E se eu não posso colaborar com o talento dele, que ele siga o caminho para brotar em outro lugar. Mas ele tinha que ter, naquele momento ali, a noção de que o talento dele tem que ser... Também tinha que ter a noção que é intencional. Porque o problema é que tem gente que chega no sucesso e não sabe por que chegou. Então, pra gente escolher, isso era muito complexo, assim, sabe, né? Esse primeiro passo, assim, a gente errou muito também no início. E outra questão também que eu vejo, assim, pra gente focar bem na questão desse ponto de talento é que talento só respeita talento. E para cada pessoa que está no palco, milhares de outros talentos estão atuando para que aquela pessoa brilhe. Decidiram não apagar a sua própria luz, mas decidiram ficar no escuro temporariamente para que a luz esteja sobre o palco. Então, quer saber do que acontece num show? Pergunte menos pro artista. Porque a luz cega. Ele não tá vendo. Agora, pergunte para os outros talentos, que são tão importantes quanto. Cara, esse sempre foi um cuidado que a gente teve. De fazer o cara valorizar o entorno, de fazer o cara entender também que aquilo que você tá chegando, você é bom em uma coisa, mas você não é bom em tudo. Uhum. Então o Whindersson, por exemplo, para ele, eu falo muito do Whindersson, mas o Tiro Lipa são coisas distintas. O Tiro Lipa é muito bom de entrevista, o Whindersson não. Não vou mentir, o Whindersson ele tem uma questão dele mais introspectivo, mas isso não impede que ele seja, ou como foi, a maior web celebridade do Brasil. A pessoa mais influente, passando o Luciano Huck, 2 anos. Não impediu o fato dele não saber da entrevista. Uhum. A questão é a gente saber ler. O que aquele cara tem ali de fato. E aí eu falo que é onde veio o meu artista também, porque eu sempre soube conversar com os talentos. Uhum. Talento não fala de negócio, mano. Talento, assim, o criativo, ele fala de criação. Então, a gente entendeu isso muito rápido e a gente deu poder a eles, porque a grande sacada non-stop é a mudança de comando do navio. No passado, o Globo, tendo essas coisas, quem era o capitão do navio? O empresário, porque o empresário tinha contato. Uhum. Com a rede social, com a democratização, quem é o capitão do navio? Artista. Só tem uma vantagem nisso, para mim como empresário. O artista também agora, ele toca, não depende do empresário, inclusive. Uhum. Tá? Tanto é que tem gente que chega lá e fala assim, preciso de você. Eu falo, nossa, amigo, então você tá enrolado, você precisa de você primeiro conectando com a tua audiência. Né? Ser de fiel no pouco, que no muito você pode ser colocado. Então, ser de fiel com a tua audiência, ele valoriza aquela audiência, vai crescendo, vai entendendo como conectar. O capitão do navio, cara, é o último a deixar o navio. Agora não sou eu mais o capitão. Então, eu sei por onde o caminho vai. Eu sei onde tem aquele lugar ali onde tem um iceberg que, cara, não vai pra ele não, porque ali, ó, já que o Titanic já afundou ali. Uhum. Não vamos passar por ele não. Seu transatlântico... Que é isso, meu transatlântico arrebenta. Tá louco? O que era Titanic perto do que eu sou, né? Fazendo comparação com carreira. Falo, não, então beleza, amigo. Então, olha só. Grato, eu posso saltar do navio ainda enquanto tá seguro. Hoje a gente pode fazer isso. E aí, quando eu vejo que... Quando a gente salta na autenticidade... A gente salta dos navios hoje quando a gente percebe que aquela pessoa não é quem ele mostra ser, porque ninguém se revela muito rápido. Demora, demanda. E tem muita gente de mentira. E você já desenvolveu esse feeling, né? Da carreira. Uma vez você estava conversando que nas entrevistas, né? Muitas vezes a pessoa é um talento mesmo, mas ela tá cega pela oportunidade de ganhar dinheiro, enriquecer muito rápido ali. Exatamente isso. Só no dinheiro e não é sobre o impacto gerado para as pessoas ou pensar a si próprio, né? O quanto que isso vai lhe custar. A pergunta, cara, mais difícil que você pode fazer para uma pessoa é: para que você produz conteúdo? Quando o artista sabe o para quê, tipo, enquanto o artista não entende que ele é meio, o talento, né, assim, e aí eu falo com o infocreator também, porque todas essas profissões estão muito dentro da economia criativa, a gente está dentro da produção de conteúdo. Uhum. E quem é produtor de conteúdo, ele tem que ser disruptivo. E para você ser disruptivo, cara, você tem que estar em um ambiente onde a sua criatividade possa ser exercida e principalmente onde não há uma condenação prévia dessa criação. Né? Esse é um ponto chave. Uhum. Quando um escritório vai tolir um artista, ele tá matando a própria autenticidade. Então, lá no escritório não tem essa parada de stylist pro Whindersson. O Whindersson é de bermudinha, porque essa é dele. É o jeito dele. Vamos viajar assim. Né? Ele sentou assim na mesa da Netflix para negociar. E eu falo que daqui a pouco ele vai sentar na mesa da Faria Lima para adquirir empresas com o conteúdo dele.
com a imagem dele, né? Que é o Media for Act, que a gente também foi acelerando. Mas a gente precisa respeitar o tempo desse talento também. Porque aqui eu também faço uma meia-culpa que a gente errou nisso também. A gente foi enchendo muito os talentos de coisas e a gente foi vendo que por trás ali tem um ser humano, né? Que cansa, que tem dias que não... Cara, não tô bem. Então respeitar isso também foi fundamental. Agora, quando eu imponho que ele seja um personagem, cara, eu só tô fomentando a queda dele. Quem não constrói hoje uma carreira verdadeira, é só uma questão de tempo, amigo. Eu vi todos. Para mim, o manual é isso. Eu vi todos que cresceram e caíram. Eu vi aqueles que só viralizaram uma coisa e depois sumiram. Agora, eu também vi gente que cresceu, caiu e voltou. Sabe por quê? Porque aprendeu na queda. Eu digo que não entre na produção de conteúdo se você não tiver as bases sólidas de quem é você. Isso é fundamental hoje. E cada talento a gente trabalha de uma maneira diferente através do para quê. Eu falo que hoje um projeto, um planejamento de carreira, eu parto não dos negócios. Eu parto assim, cara, quais são os seus valores? O que de fato você quer com o teu conteúdo? E todos falam de consequência, não falam daquilo que querem, né? De fato, eu quero dar uma casa pro meu pai, tá bom, isso é benefício. E aí eu aprendi uma coisa que eu falo que eu tenho falado isso muito, que é bem cartesiano, que é fazer o encontro do X e Y, porque quanto mais audiência, mais benefício você tem. Basta ver os recebidos. Só que chega um problema, chega um momento que você já tem todos os benefícios e você continua crescendo porque ali a cultura do hype entrou. Perdendo a essência. Aí a curvinha que estava crescendo de benefício, vai indo para frente, né, os benefícios, começa a crescer o alcance, começa a retroagir os benefícios. Quando vê, você não tem como usar nada daquilo que você queria ter. Por quê? Alcance demais, não soube o momento de parar, não soube o momento de dar um tempo, um respiro, de já treinar a tua audiência para não ser dependente de um cara que é totalmente insano. E também, com muito cuidado, também não faça o teu conteúdo depender de um único local. Porque isso também é enlouquecedor, te faz ficar preso. E a criatividade precisa realmente desse movimento. E a construção de carreira precisa desse movimento que sai, que vai tocar. O brasileiro, cara, ele gosta de vitória, mano. A gente gostava de Fórmula 1 porque a gente tinha o Senna. A gente gostava de o MMA porque tem gente ganhando. Então o brasileiro quer te ver vencedor, mas ele tem que te ver pessoalmente para saber se você merece, porque ele que te colocou lá. E aí o Whindersson, a gente teve uma estratégia com ele que era das fotos. Cara, a gente ficava mais tempo tirando foto do que o próprio show. Mas também naquele dia, todo mundo postando nas redes falava, esse moleque é de verdade. Agora, eu posso fazer isso com quem é de verdade. Porque quem não é de verdade, amigo, eu vou botar o povo perto dele pra quê? Pra se frustrar? Por isso que a Nonstop hoje ela tem alguns pontos muito claros em relação à autenticidade. A gente é uma boutique mesmo, assim. E em relação também a algumas campanhas que a gente não aceita. Por a gente ser 360, a gente pensar nisso e valorizar essa autenticidade. Legal. Sabe, o artista, a última palavra é do capitão do navio, que é o artista, que é o talento. Você que tá aí na vanguarda desse movimento, né? O que você vê de tendência, para onde que tá indo esse mercado de influência, de economia criativa, de... Influência, para mim, tá indo pro fim. Para mim, a gente vive o processo de desinfluência que está acelerado. As pesquisas mostram que um influenciador, 78% das pessoas compraram um produto por conta de um influenciador. Tá bom, beleza, isso é fato. Mas esse cara não é mais influenciador. Esse cara se tornou de fato um creator. Um cara focado numa produção de conteúdo consciente e que faça jus, que faça por merecer a minha atenção. Na economia da atenção, é preciso você merecer. E é uma das perguntas mais difíceis hoje também, não é mais só o para quê, por que nesse ponto a pessoa tem que me assistir ao invés de assistir outro? Por que tem que ser eu? Aí você vai entender que você não é para todo mundo. Ou seja, quando você descobre quem você é, a autenticidade, você entende que não é para todo mundo. Você entende que tem outras audiências que são para outras pessoas. Legal. Então essa consciência é fundamental para ser creator, né? E o processo de desinfluência vem muito por conta da fake news, por conta da desinformação. Hoje não basta mais a tendência um produtor de conteúdo ele ser verdadeiro. Ele tem que ser hoje um defensor da verdade.
E qual é a verdade? A que ele acredita. Ele tem que ser fiel à verdade. A autenticidade, cara, é eu viver, além de viver o que eu falo, eu ter tanta confiança no que eu tô vivendo que eu não preciso atacar ninguém ao meu lado que tá vivendo a verdade dele. Quando você vê que alguém ataca muito, ele tá com problema, inclusive, na realidade em que ele vive. Na autenticidade dele. Então, a autenticidade é a capacidade de eu me posicionar sem ferir o posicionamento do outro. É bem uma visão kantiana da dignidade da pessoa humana, né? Do jeito que eu falo que é o imperativo categórico de Kant. Ele fala que age de tal forma, né, que a sua ação se torne lei universal. Eu tenho que agir, né, que pode ser lei universal, porque todo mundo pode aceitar meu posicionamento, só que também o outro também pode agir. E cabe a mim respeitar o posicionamento dele. Na rede hoje, quem ataca muito, esquece que o telhado é de vidro, e eu sou prova disso, sem medo nenhum. O telhado é de vidro, e que cada vez que você dá um tiro em alguém, você ganhou um novo cara que está apontado para você. Seja autêntico, seja defensor daquilo que você vive. E respeite a decisão dos outros. Então, a autenticidade é raro. No mundo a autenticidade vale muito, a gente está cheio de gente de mentira. Então, isso é raro, isso é tendência. Tendência. Desde que o cara sabe exatamente quem ele é. Outra tendência para mim, fechamento de redes. Clusterização total. Legal. Não dá para a gente viver com os algoritmos determinando o que pode ou não ser sucesso. Se você for pensar, a gente saiu de uma dependência de um meio de informação como o Globo e os grandes canais de TV para hoje ter dependência de empresas globais como Google, como Meta, enfim. E eu tenho muitas críticas ao conceito Meta, né? Eu acho que o Zuckerberg e aquela galera ali, eles só avisam a gente depois que já está acontecendo. Uhum. E eu gosto muito do Google. Eu, Alex, particularmente, eu acho que o YouTube, e essa é outra tendência, né, que eu falo, que é o YouTube já é a TV nos Estados Unidos. Já passou os canais de TV. E no Brasil não vai ser diferente. Todos os talentos que sabem se comunicar bem no YouTube, pra gente, é onde a gente vê repertório. Que legal. Isso é um dado muito interessante. Até porque o YouTube é a rede da atenção. Uhum. Né? A gente fala até que um seguidor no YouTube vale... Seguidor hoje não vale lugar nenhum, na verdade. Né? Mas assim, antigamente a gente falava um seguidor no YouTube é como se fosse 1000 no Instagram. Porque o cara tá ali, ele tem atenção. Agora no Instagram a gente tá rolando, como sempre. Então, é dopamina pura, né? Uhum. A gente tem que saber... E o TikTok também, cara. Que também é uma coisa que a gente não olhava, né? E principalmente o infocreator, às vezes, tem um certo preconceito. Uhum. Gente, na boa, já faz tempo que o TikTok não é coisa de garotinhos. Já faz tempo. O TikTok hoje é o principal meio de busca da Gen Z. Então, a gente tem que estar ali também. Tanto é que a guerra, e a gente estava acompanhando agora ali, tipo, o movimento dos Estados Unidos vai tirar o TikTok, vai ter consequência no nosso criador, no nossos creators. Sim. E graças a Deus que voltou ali, espero que eles se ajustem, né? Mas a tendência é que a galera vai ficar cada vez mais fechada em comunidades, e eu acho que se você puder hoje ter o seu próprio aplicativo, tendo o domínio da tua audiência, tendo um contato mais direto, dá mais trabalho? Óbvio. Sim. É mais caro, é mais caro. E os eventos entram nisso. Exato. O evento, cara, é a chance que você tem de estar próximo. E aí é onde a gente volta lá na questão anterior, que é o evento também é o lugar onde muita gente vai cair. Porque evento é eventual. E cuidado que a máscara pode cair na eventualidade. Uau. O maior elogio que eu recebi da a empresa de palestras que eu faço, que hoje eu sou agenciado pela Apollo na palestras, né? É entender que a Nonstop... Posso vender palestra? Posso, mas a gente não é o melhor nisso. Né? Se o cara é palestrante, cara, Apollo, nesse caso, não tem problema, é quem me agencia. E aí ele falou comigo esses dias assim, Alex, sabe o que eu ouvi do elogio seu da sua palestra no Up Summit? O cara que tava lá falou, ele é o mesmo no bastidor, no palco, na reunião. Legal. Cara, ainda tava com a minha filha, mano, então é óbvio que eu sou mesmo. Tipo assim, eu falo, mas é porque eu já não fui. Mas hoje eu sei o que é isso, como é importante, porque todo mundo, cara, eu tô aqui, eu não tenho domínio do REC. Mas em outros lugares também não tem, nem quando não tem nem celular, porque hoje grava por aqui. Hoje você tem o cloud, o cloud, seu cara tem um cordãozinho aqui que tá gravando. Então, cara, alguém vai te pegar na esquina, mano. Agora, isso não significa que você não é ser humano, que você não pode errar, né?
Pode errar, mas não naquilo que você diz defender. Inclusive, eu aprendi na dor que um princípio é aquilo que você diz viver. E quando você quebra um princípio, o princípio vai também te quebrar. Entenda que não significa que você abriu mão do princípio, mas se você quebrar um princípio que você defende muito, você vai, infelizmente, pagar por isso. E a rede hoje não passa pano. Uma coisa que eu cheguei a uma conclusão, eu falo assim, só é cancelado quem antes se cancelou. Você, quando mostra ser alguém nas redes que não é real, é porque você cancelou quem você é. Legal. Automaticamente, o que você pode esperar é somente cancelamento da galera. Boa. Muito bom. Eu acho que várias dicas aí, tendências, né? E a gente acredita muito nisso que você disse, né? Sobre autenticidade. E se você pudesse dar uma dica para quem é infoprodutor, que por consequência começa a ter a sua comunidade, a sua base, né? Pelo modelo de lançamento ou perpétuo, enfim. Começa a ter a sua audiência. E muitas vezes ele não utiliza, né, da economia criativa para poder monetizar também de outras formas, como publicidade, né? Então, eu vejo que tem muitos infoprodutores da nossa base clientes, né, produtores da Eduz, que tem uma base bacana, se comunica com eles todos os dias, né? Mas só focado no infoproduto. Ele pode também utilizar dessa base para ter grandes marcas ao seu lado, eventos, né? Construir toda uma carreira por trás disso de posicionamento. Eu digo assim, quando eu entrei nesse mercado do infoproduto, a gente tinha uma empresa que não tracionava, né, cara? Que era a Ensinança, e aí a gente acabou se tornando uma AVK, junto com uma galera também de BH, que eles fizeram... A gente fala que a gente, enquanto VK ali, a gente fez o primeiro 6 em 0, né? Que a galera fala assim. Porque vendemos patrocínio, né? Pra galera do nicho, do expert, né? E aí, cara, vai vir 10 mil pessoas para aquela live, né? No dia de lançamento, né? Pra falar sobre aquilo que o cara vende. Então, vende lá. Ao mesmo tempo em que pegou essa grana de anúncio, a gente foi gravar num estúdio que também já estava documentando para tentar vender para o stream ou para uma HBO, porque você tem hoje a lei de 30%, né? Quem está no Brasil tem que ter 30% de produção de conteúdo nacional. Então também ali já estava sendo feita uma série para stream sobre aquele ponto. Então, economia criativa uma ação tem que gerar no mínimo 2 ganhos. Ganho de território e ganho de negócio. Então você deu uma dica aí valiosa. Para quem vai fazer um lançamento e já vai ter a retenção de uma audiência em uma data específica, você pode vender um patrocínio para quem vai atender aquela persona. Exato. Cara, ali estão, por exemplo, plantas, né? Que foi o caso lá. No nicho de plantas, amigo, quem vende adubo? Quem vende... Vamos procurar esses caras, porque, olha só, vou estar com 10 mil pessoas que precisam comprar adubo. Então você vale muito sua grana. Até a roupa que a pessoa vai estar usando. Até a roupa. A questão você só não pode ferir aquele princípio de que um dinheiro machuca o outro. Perfeito. Porque também tem uma questão que eu preciso do tráfego, certo? Se eu esgoto a imagem de uma pessoa com tráfego, infelizmente eu vou fazer ela ser pouco valorizada em publicidade. Por quê? Porque a imagem dele, todo mundo já sabe, você que vai falar disso. Porque a imagem demais também faz mal, né? Excesso de aparição faz mal também. A gente fala que arroz de festa nunca vai ser contra filé. Perfeito. Né? Então também você tem que saber que... Aí você tem que saber, o meu core business é vender curso, então peraí. Então aqui eu tenho que ter cuidado que eu não posso ferir minha audiência. A grande questão cara, hoje comunidade, o que a gente mudou... Posso dar um exemplo que eu tenho falado, assim, que na economia criativa do momento, o infocreator, que é o infoprodutor, eu chamo de infocreator, o creator, o influenciador, até o influenciador digital, assim, qual que é a diferença, Alex? O creator pode ser qualquer funcionário de uma empresa, né? Pode ser o João Kepler, por exemplo, que é empresário e também ele é um creator, né? Porque ele produz conteúdo e isso gera também negócio para ele no entorno. Ele precisa descer do palco. Na era das comunidades, não existe mais aquele que quer ser visto. Não, ele é um comunicador de uma mensagem de um grupo. Ele tem que descer do palco para quê? Para entender cada vez mais, compreender como pensa aquela galera. E aí você tem que ter ritual, não é isso? Você tem que ter previsibilidade, você tem que ter
a questão de rotina. Você tem um ritual. Pega uma igreja evangélica que você vai entender tudo. Né? O culto é no domingo, a previsibilidade, todo mundo sabe que vai ler a Bíblia, todo mundo sabe que vai ter um ritual ali dentro de um culto que é domingo, rotina, né? Lá dentro do culto, o ritual vai ter abertura, louvor, palavra de oferta, palavra e apelo. Né? Assim, uma igreja evangélica. Ponto. Então você sabe ali, realmente tem aquilo. E tem que ter valores claros. Você tendo isso, você pode monetizar muito com a tua comunidade. Porque hoje eu não contrato na publicidade alguém para ser cara da minha empresa. Eu contrato alguém para acelerar a conversa que a minha empresa quer colocar dentro do grupo que ele domina. Dentro da comunidade dele. E por outro lado, também trouxe uma outra questão que não quebre os valores da tua comunidade. Também na igreja, quando o pastor faz alguma coisa errada, o que a gente faz? Tira ele, põe ele aqui e alguém já assume. Porque hoje a tua comunidade também levanta novos líderes. Então, valorize essas pessoas, esteja próximo a elas, seja verdadeiro, e aí sim você vai poder monetizar de diversas formas. Isso tanto em macro, né? Quanto em micro também. Então, por isso que tem gente que ganha dinheiro hoje com poucos seguidores, mas são muito fiéis. Eu tenho uma artista que é a Patrícia Ramos. Patrícia tem um carinho muito grande de ter feito muito posicionamento dela do início, sabe? Ela ia lá para casa, tinha tudo isso. E ela deve estar com 6 milhões hoje de seguidores. É um dos maiores faturamentos que a gente tem na empresa. Porque ela tem uma conversão absurda para as marcas. Só que ela não pode ficar só na marca. Aí ela já pegou o que agora tem a rede de academias, tem suplementação, porque ela está vivendo essa verdade. Então, é natural esse crescimento de ecossistema e tudo tem como se ganhar em outras frentes. Né? E também saber que nem tudo o ganho é só de dinheiro. O ganho também é de ocupação territorial da narrativa. É o que a gente fez com o David Leonardo, é o que a gente fez com o Joel J. A turnê do Joel. Né? É o que a gente fez com o próprio Brunet também, a gente acabou auxiliando nesse crescimento também, que é um caminho natural, que são os eventos ao vivo. Quando você se coloca para jogo, para vender ingresso, amigo, ali você está testando de fato o quanto você toca. E aí uma máxima continua valendo. O artista, o talento, vale o quanto ele leva de público. Ou o quanto que ele gera de transformação na vida das pessoas. Legal. Então, tenha paciência, né? Assim, o produtor de conteúdo que tá aí, o infocreator ou o infoprodutor, como fala, né? Foca no teu conteúdo, cara. Ele tá no centro. Não foca no teu curso, foca no teu conteúdo. Porque o teu conteúdo serve para um único objetivo. Não é para receber like, é para ter um comentário, para que você possa ler aquele comentário e saber qual o próximo conteúdo você vai desenvolver. A gente entra nas redes não para falar, a gente entra primeiro para escutar. Ao falar, a gente escuta e aí a gente vai retroalimentando esse conteúdo. Isso é o que o talento faz muito bem, que domina as redes sociais. Caramba, que aula! Que aula, Alex. É sempre uma honra ter você por perto, pra gente conversar, bater esses papos e você trazer essa visão, né, que pouquíssimas pessoas têm, né? Uma visão é quase uma terceira visão, que você consegue enxergar o talento e o potencial da pessoa, né? Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, sua visita na nossa sede, dizer que você é uma pessoa muito especial para nós, a gente admira muito o seu trabalho, admira muito a nossa parceria com a NoStop também, e agradecer todos pela audiência, dizer que já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e convidar vocês para acompanhar os nossos próximos episódios, certo? Eu sou o Bruno e esse foi o nosso EduzCast. Obrigado, pessoal.